Oi, pessoal! Já pararam para pensar assim na quantidade de coisas que a gente faz com as mãos todo santo dia? É desde, sei lá, digitar uma mensagem rapidinho até sentir a textura de uma fruta ou mesmo, né, realizar uma cirurgia super delicada. A mão humana nossa, é uma ferramenta incrível de uma precisão, uma adaptação. O material lá do No Pé, da UFS, fala muito bem disso. Só que, claro, essa sofisticação toda, ela tem seu preço, né? Entender a anatomia da mão pode ser um quebra-cabeça daqueles. E é justamente sobre essa anatomia e também sobre as formas de decifrar ela que a gente vai conversar hoje. A gente juntou um material bem variado, olha só. Tem o Atlas Anatômico da UFJF, que mistura arte e tecnologia, achei bem legal. Tem também dados da Imaios, como as imagens de ressonância magnética do punho, assim, super detalhadas. A visão mais funcional da mão, pelo No Pé da UFS, que eu já mencionei, e até umas fontes mais, digamos, inesperadas. Uma discussão no Reddit sobre como memorizar umas partes específicas, sabe? E um vídeo no YouTube do canal MemoriMed, que ensina uma técnica bem visual para gravar os ossos do carpo. Então, a nossa ideia aqui é dar um mergulho nessa estrutura fantástica, focar um pouco mais nos ossos do punho, o carpo, que é um exemplo clássico dessa complexidade toda. E, claro, descobrir umas estratégias criativas que o pessoal usa para conseguir fixar essa informação. Bom, vamos lá então? Vamos desembrulhar isso? Olha, para a gente começar a entender essa complexidade, aquele material da Núpia UFS ajuda a lembrar o básico, né? A gente tem os ossos, são os 8 ossinhos do carpo ali no punho, depois vem os 5 metacarpos na palma e as 14 falanges que formam os dedos. É osso pra caramba numa área pequena. E tudo isso está conectado por muitas articulações que permitem uma mobilidade assim impressionante. As carpometacarpais, as metacarpofalangianas, as interfalangianas. E claro, quem faz tudo isso se mexer são os músculos. Eles se dividem em intrínsecos, que ficam lá dentro da mão mesmo, e os extrínsecos, que vêm lá do antebraço. E tudo isso é coordenado, orquestrado pelos nervos principais, o mediano, o ulnar e o radial. É muita coisa. E as funções que essa estrutura toda permite são, nossa, são notáveis mesmo. O material da Núpia UFES fala dos diferentes tipos de preensão, né? Aquela força da preensão palmar para segurar algo firme. Sim, a força bruta, digamos. Isso. E a precisão da pinça, né? Entre o polegar e o indicador para pegar coisinhas pequenas. A utilidade da preensão lateral, tipo quando a gente usa uma chave. E a capacidade de carregar peso com a apreensão em gancho, segurando uma sacola, por exemplo. Mas assim, além dessas pegadas mais básicas, o que mais te chama a atenção na funcionalidade da mão? Tem algo que talvez a gente subestime no dia a dia? Olha, eu acho que o mais surpreendente é justamente essa combinação de força e delicadeza extremas no mesmo conjunto anatômico, sabe? É a mesma mão que pode, sei lá, dar um soco com um impacto bem forte e ao mesmo tempo ela consegue sentir a diferença mínima de textura entre seda e algodão, por exemplo. Ou fazer aqueles movimentos mínimos para tocar um violino ou digitar rápido no celular. Essa amplitude funcional toda, que é sustentada por uma rede de nervos e músculos tão densa, tão integrada, é algo realmente extraordinário. E talvez a gente nem perceba direito até ter algum problema, né? Até perder alguma dessas capacidades. É um ótimo ponto. E essa relação entre estrutura e a função fica muito clara quando algo dá errado, né? Você mencionou problemas. A fonte da Núpia mesmo cita a síndrome do túnel do carpo. Exatamente. É um exemplo clássico, super comum. É uma condição onde o nervo mediano ele fica comprimido quando passa por um espaço bem apertadinho ali no punho, que é o túnel do carpo. Esse túnel é formado pelos ossos do carpo e por ligamentos. E essa compressão causa dor, causa formigamento, às vezes perda de força na mão. Isso mostra bem como a arquitetura precisa da mão, quando é alterada, mesmo que minimamente, pode ter consequências funcionais bem significativas. Então, conhecer a anatomia ajuda demais a entender a patologia e, claro, a pensar em soluções em tratamentos. Falando nesses ossos do carpo, então, eles são famosos, né, por serem um ponto de tropeço para quem estuda anatomia.
É um conjuntinho pequeno de ossos, mas denso em informação. E é aqui que fica bem interessante ver como o pessoal lida com isso para aprender. Sim, são 8 ossos, né? Bem compactados numa área pequena. E eles se organizam em 2 fileiras, como as fontes lá do YouTube e da Emails mostram bem. Tem a fileira proximal, que é a mais perto do antebraço, com o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. E aí tem a fileira distal, que se articula com os ossos da mão mesmo, os metacarpos. Essa tem o amato, o capitato, o trapezoide e o trapézio. Os nomes já não ajudam muito, né? São um pouco fora do comum. E a disposição deles no espaço, tridimensionalmente, não é óbvia de primeira. Pois é. E hoje em dia a tecnologia permite visualizar isso de um jeito que, nossa, antigamente seria impensável, né? O material da Emails fala de ressonância magnética de 3 Tesla. O que esse nível de detalhe revela que vai além de só ver os ossos, é muito mais, né? Revela muito mais, com certeza. Uma ressonância de 3 Tesla dá uma resolução altíssima, é outro nível de imagem. A fonte da Imagus mostra que, além de delimitar cada ossinho do carpo com uma precisão incrível, ela permite ver as estruturas de tecido mole que são cruciais ali. Os ligamentos, né, sabe? Aqueles que conectam os ossos entre si e dão estabilidade para o punho. Os tendões dos músculos que passam por ali para mexer os dedos e também espaços anatômicos que são clinicamente muito importantes. Eles mencionam especificamente o túnel do carpo, né? Onde o nervo mediano pode ser comprimido, e também o canal de Guyot, por onde passam o nervo e a artéria ulnar. O módulo deles, lá segundo eles, tem mais de 340 estruturas identificadas, legendadas, seguindo a terminologia anatômica oficial. Esse nível de detalhe é fundamental para diagnosticar com precisão lesões de ligamento, tendinites, compressões de nervos e por aí vai. Caramba! 340 estruturas só no punho. Dá para entender perfeitamente por que memorizar tudo isso é um desafio gigantesco. E é aí que entram as famosas técnicas de memorização, né? Os mnemônicos. A discussão lá no Reddit e o vídeo do YouTube que a gente viu confirmam que essa é uma dor bem comum entre os estudantes. É um ponto crítico mesmo. No Reddit, num fórum específico, o RMCAT, que é voltado para o exame de admissão de medicina lá nos Estados Unidos e Canadá, o pessoal discute bastante isso. Eles mencionam um mnemônico para os ossos do carpo que o pessoal acha engraçado e por isso fica mais fácil de lembrar. Um usuário até joga uma frase meio solta. Adeus, mindinho, chega a hora do polegar. Vai saber, talvez seja parte de alguma versão ou uma dica sobre a ordem. E o curioso é que associam um dos mnemônicos mais populares para decorar o carpo àquela série de TV Scrubs, que era cheia de piada médica. Parece que o humor ajuda a fixar, né? Faz sentido. Com certeza faz. Emoções, como o humor, tendem a fortalecer as memórias, a criar uma marca mais forte no cérebro. Mas essa discussão no Reddit toca num outro ponto interessante, que é a relevância prática disso versus o esforço de memorizar. Muitos lá consideram os ossos do carpo um tópico de baixo rendimento, ou low yield, como eles chamam, para o MCAT. Ou seja, acham que raramente cai na prova. Só que outros usuários comentam que já viram questões sobre ele sim. Essa discussão levantou alguma pista sobre por que seria considerado de baixo rendimento, mesmo sendo tão fundamental para a função da mão? Com certeza faz. E a gente faz uma discussão parecida. Seria muito mais eficiente, com o mínimo de esforço, deduzir cada uma das funções ou cada uma das pequenas funções dos ossos ou memorizar um a um? Só que essa discussão levanta uma provocação, não é? Por que seria mais produtivo não estudar todas as funções dos ossos e não ir para lumicoizar o grau de racionalidade que cada uma dessas peças possui? Olha, pelo que deu para pescar da conversa, essa percepção de baixo rendimento talvez venha do fato de que o MCAT foca mais em conceitos, sei lá, de biologia molecular, bioquímica, fisiologia de sistemas, coisas que são vistas como mais universais, talvez, mais fundamentais para a base médica inicial. Já a anatomia músculo-esquelética detalhada, como os nomes dos ossinhos do carpo,
embora super importante clinicamente depois, pode ser considerada mais específica e aí menos provável de aparecer como uma questão isolada nesse exame de admissão geral, sabe? A não ser que esteja dentro de um contexto clínico maior. Mas a própria divergência de opiniões lá no fórum mostra o dilema, né? Ignoro ou memorizo só por garantia? Fica a dúvida. Exato. É a tensão clássica entre amplitude e profundidade no estudo, né? Especialmente quando se tem pressão de tempo e um volume enorme de conteúdo. Onde que eu vou investir minha energia mental? Não tem resposta fácil para isso. Depende muito da estratégia de cada um, do perfil e do nível de risco que a pessoa está disposta a correr. E para quem decide que precisa mesmo memorizar, seja para o exame ou para a vida, existem técnicas mais elaboradas do que só as frases mnemônicas. O vídeo lá do canal MemoryMed explica uma delas. O famoso Palácio da Memória. Já ouviu falar? Uhum. Técnica antiga e poderosa. Pois é. A ideia é transformar informação abstrata, tipo nomes de ossos, em imagens mentais bem vívidas, bem marcantes. E aí você coloca essas imagens em sequência num lugar que você conhece bem, como a sua casa, por exemplo. Como se estivesse caminhando por esse lugar e vendo as imagens. O vídeo cria um cenário mental bem criativo para os ossos do carpo. É na mão direita, vista de cima, começando do lado do osso rádio, lá no antebraço. Eu não vou narrar o passo a passo aqui para não ficar longo, mas a essência é muito legal. Ele usa um rádio antigo como ponto de partida, para lembrar o osso rádio, claro. Aí associa o escafoide a um escafandro numa piscina, o semilunar a uma semilua refletida na água, o piramidal a uma pirâmide egípcia ali perto, é bem visual. O pisiforme, ele liga a ervilhas, pelo formato parecido, que estão pisando num piso de vidro dentro da pirâmide. Achei genial essa. Ervilhas pisando, boa. É. E aí, para a segunda fileira, o ramato vira um caminho no mato, o capitato é associado ao Capitão América, e o trapézio e o trapezoide viram uma cena de circo com um adulto num trapézio grande e um bebê, tipo um oide, né, tentando imitar num trapezoide menor. São umas imagens bem malucas mesmo. E é justamente essa estranheza, esse exagero, que muitas vezes torna a técnica tão eficaz. O que é fascinante nisso tudo é como essa técnica explora a maneira como o nosso cérebro evoluiu para lembrar das coisas. A gente é muito bom em recordar lugares, né? Temos uma ótima memória espacial. E também imagens concretas, principalmente se elas tiverem uma carga emocional ou forem inesperadas, como as tais ervilhas sapateadoras. Exato. Então, ao associar nomes abstratos, difíceis, a essas imagens vívidas e ancorar elas numa rota espacial familiar que é o palácio, a gente cria múltiplas conexões neurais para aquela mesma informação. Isso torna a recuperação da memória depois muito, muito mais fácil do que tentar decorar uma lista solta de palavras. A associação visual e espacial é uma ferramenta de aprendizado poderosíssima. Então, o que tudo isso significa, né? Juntando as peças da nossa conversa. Significa que compreender a anatomia da mão, desde aquela visão geral das funções incríveis que o NUPEA UFES descreveu, até os detalhes minuciosos dos ossos, ligamentos, nervos que a tecnologia da Emailus revela, é fundamental. Não tem como fugir. Seja para encarar uma prova, como o pessoal do Reddit debate, ou, o que é mais importante ainda, para a prática clínica do dia a dia. Porque entender a estrutura é a chave para conseguir diagnosticar e tratar problemas como a síndrome do túnel do carpo, que a gente falou, e tantas outras condições. E nesse esforço todo de aprendizado, recursos como aquele Atlas Anatômico da UFJF têm um papel super importante. É interessante notar, lendo o prefácio do Atlas, como eles destacam essa combinação do desenho anatômico tradicional, que é quase uma arte mesmo, com a tecnologia computacional, para refinar e apresentar as imagens. E o objetivo que eles declaram é muito nobre, é tornar o estudo da anatomia mais acessível, visualmente mais claro e talvez menos intimidador. Eles usam a palavra democratizar esse conhecimento. É um esforço para facilitar justamente esses desafios de aprendizado que a gente estava discutindo aqui, tornar a jornada menos árdua. Perfeito. Então, resumindo nossa exploração de hoje,
A gente viu que a mão e o punho são estruturas de uma complexidade funcional e anatômica realmente impressionante, vitais para o nosso dia a dia. Vimos que os ossos do carpo, em particular, são aquele exemplo clássico de desafio de memorização na anatomia, um calo para muitos estudantes. E descobrimos que, felizmente, a criatividade humana oferece soluções para isso. Desde os mnemônicos compartilhados em comunidades online, muitas vezes com uma dose de humor, até técnicas mais sofisticadas, como o Palácio da Memória, que se baseiam em como o nosso cérebro realmente funciona e aprende melhor. E se a gente conectar isso a um quadro um pouco maior, para uma reflexão final? As fontes que a gente viu hoje, como o Atlas da UFJF, por exemplo, nas figuras 5.5, 5.10, 5.11, e também as imagens detalhadas da Imaios, elas não mostram só ossos, né? Elas mapeiam com muita precisão os nervos que passam ali pelo punho e pela mão. O Atlas da UFJF até tem uma ilustração específica sobre lesão e regeneração neural, a figura 5.12. Isso me deixa pensando. Conforme a ciência avança no entendimento da capacidade de regeneração dos nervos periféricos, que é uma área de pesquisa super intensa hoje em dia, como será que esse conhecimento cada vez mais profundo da neuroanatomia da mão, como ele poderia no futuro revolucionar o tratamento e a recuperação de condições que são tão comuns e tão incapacitantes, como a própria síndrome do túnel do carpo ou outras lesões de nervo na mão? Será que a gente está caminhando para abordagens que vão muito além de só descomprimir o nervo ou fazer um reparo simples, talvez visando uma recuperação funcional muito mais completa, baseada nesse entendimento refinado da estrutura e da biologia neural local? É um pensamento sobre como aquele conhecimento anatômico fundamental, que às vezes parece só decoreba, continua sendo a base para a inovação terapêutica lá na frente.